Nas dobras insondáveis do tempo ocultam-se segredos ancestrais, ecos de uma sabedoria velada, selada nas entrelinhas da história, fragmentos de um saber antigo, destinados apenas àqueles capazes de enxergar além do véu da ilusão. Se você chegou até aqui, saiba, o acaso é apenas um disfarce que o destino usa para se revelar. Se dentro de ti há uma inquietude sutil, uma sensação inexplicável de que existe algo além da superfície visível, então escute com atenção, pois o que pulsa dentro de você é o prenúncio do despertar. Os antigos mestres não falavam abertamente, deixavam códigos, símbolos e passagens ocultas, mapas que só se iluminam aqueles que buscam com a alma em estado de vigília. Hoje, você será conduzido por uma jornada através de verdades milenares, ensinamentos que transcendem o intelecto e tocam o âmago do ser. Mas esteja advertido, aquilo que será compartilhado pode desestabilizar os alicerces da sua compreensão, pois a verdade não é confortável, ela é libertadora. O conhecimento não se oferece aos desatentos, ele se entrega aos que demonstram intenção. Se estas palavras ressoam com a sua essência, marque este instante com um gesto simbólico. Curta esse vídeo. E se busca por algo legítimo, se tua sede por sabedoria for real, inscreva-se agora e ative as notificações, pois este canal não é apenas um refúgio, é uma passagem e apenas os que se dispõem a cruzá-la terão acesso. Que Deus sabe que o ser humano, é um ser limitado, então ele respeita processos, ele confia que nós vamos evoluir passo a passo, rumo a degraus mais elevados, mas ele não atropela as coisas. Ele sabe que o ser humano, por ser um ser abaixo, obviamente de Deus, dos anjos, ele tem essa tendência de repente a se sobrecarregar, a não conseguir entender certas passagens mais profundas. Por isso que muita gente tem dificuldade em interpretar a Bíblia. Nisso eu me incluo. Seu líder espiritual com certeza vai se incluir. Nem todos, aliás, nem todos não. Nenhum ser humano tem todas as respostas. Nenhum ser humano tem todas as respostas. Somente um ser tem todas as respostas. O nome dele é Deus. Nem os anjos têm todas as respostas. Porque se assim fosse, Deus que me perdoe, mas eles estariam acima de Deus, o que não é o caso. Deus está acima dos anjos, dos seres humanos, de toda a criação. Deus está acima do universo, Deus está acima do espaço, do tempo, da unidade. Ele é atemporal, ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. A sabedoria dele, como é descrita em Isaías, ela não pode ser medida, ela é algo infinito, é algo que não tem fim, é algo insondável. Você não consegue medir, você não consegue pesar a sabedoria de Deus, porque é algo que foge à percepção, à capacidade de qualquer ser consciente tentar entender. Isso no bom sentido, lógico. Voltando. E depois que a Nefesh reencarna e pode ter o mérito de receber o Ruach, de modo similar, depois que a Nefesh e o Ruach se unirem e se corrigirem, não poderão receber a Neshama deles. Só depois de reencarnarem em outra vez, quando então merecerão a Neshama. Assim, a Nefesh de uma pessoa que completou seu Tikkun, a sua correção em hebraico, e se tornou um Tzadik, um justo em hebraico, pode servir como Ruach para outra pessoa. Ou seja, eu vou resumir aqui. Uma pessoa comum, depois de diversas encarnações, depois de diversos esforços da parte dela, utilizando seu livre-arbítrio da forma correta para retificar, para corrigir os seus pecados, para continuar acertando, para levantar depois das suas quedas, ela acaba se tornando um tzadik, um justo no seu devido tempo. Um justo, depois que ele parte desse mundo, ele pode servir como um ruach,
conhecido como espírito em hebraico, para outra pessoa que está encarnada neste plano que nós conhecemos, aqui o planeta Terra. Então uma pessoa que já viveu aqui no nosso planeta e que não necessariamente é um justo da Torá, ele foi um justo desconhecido, por exemplo, um ser humano extremamente correto, pode vir e ajudar uma pessoa que está encarnada e que está enfrentando diversas dificuldades. Então aqui a gente aprende, neste e nos vídeos anteriores, o seguinte: Deus, ele pode e ele ajuda nós pessoalmente, ele pode enviar anjos em diversas categorias e diversas hierarquias de anjos também. Quem quiser que eu faça um vídeo mais explicativo sobre as hierarquias e as funções de cada anjo, de cada hoste celestial, de cada acampamento celestial, deixa nos comentários que eu produzo esse vídeo para vocês entenderem melhor. Mas também, não só os anjos justos que já passaram por esta experiência encarnatória aqui na Terra, ou seja, já morreram, já faleceram, estão em outro plano, eles podem ser enviados por Deus para ajudarem uma pessoa como se fossem anjos da guarda, como se fossem mentores espirituais, enfim. Ainda mais quando há semelhança de atitudes, de pensamento, ou seja, quando há um alinhamento de alma, de espírito, de ações, que a pessoa que recebe esse auxílio espiritual tem em relação ao seu justo compatível, vamos dizer assim, desta forma. Assim como um transplante de sangue, um transplante de órgãos, você tem que ter uma compatibilidade, porque senão quem é médico sabe que muitos problemas podem acontecer, as duas pessoas podem vir a falecer. Transfusão de sangue, como eu comentei antes, tem que ser compatível, porque senão pode ser muito pior a situação ocasionada. Voltando, o que acontece com a Nefesh, que já foi corrigida, mas que está sem o Ruach, pois não pode recebê-lo. Esse é o segredo do assunto. De acordo com o nível de pureza e a extensão da correção atingida pela Nefesh, reencarnará no corpo dessa pessoa enquanto ela ainda está viva. A Nefesh de um justo que já completou o ciclo de encarnações e de correções e que na verdade não precisaria reencarnar aqui, que foi o que eu acabei de falar. Ao entrar nesse corpo, a Nefesh desse justo ocupa o lugar do Ruach daquela pessoa. Às vezes é possível que até mesmo a Nefashot, o plural de Nefesh, dos primeiros justos, como a Nefesh do nosso patriarca Avraham em hebraico, ou Nefashot similares que venham a reencarnar deste modo. Tudo depende da correção a ser feita e da purificação atingida pela Nefesh da pessoa, ou seja, tudo depende do livre-arbítrio, do querer dessa pessoa. O assunto do Ibur é muito profundo. O Ibur, o que ele é? Ele é a reencarnação, ele é conhecido em hebraico como impregnação, como manifestação, como gestação espiritual, como quando a pessoa, vamos colocar entre aspas, é tomada por um espírito que não seria dela. Quando a pessoa começa a agir de forma diferente, mas não de forma negativa. Quando a pessoa começa se corrigindo, quando a pessoa começa a entender coisas que ela buscava com afinco e até então não estava entendendo. Quando a pessoa de repente começa a demonstrar uma série de habilidades que até então ela não possuía e muitas vezes não praticou tanto, mas isso vem junto, né, com esse Ibur, com essa impregnação espiritual, no bom sentido, desse outro espírito, dessa outra alma de um justo, que obviamente neste caso ele é mais elevado do que essa pessoa que está recebendo a ajuda dele. Uma expressão do Ibur é quando a pessoa experimenta uma intervenção divina em sua vida. Alguns casos de Ibur são tão fortes que a nova entidade pode assumir o papel da original. O oposto do Ibur é o Dibuk, conhecido como uma pessoa possuída por um espírito maligno. Ou seja, o Ibur é a impregnação de um espírito bom. O Dibuk é a impregnação de um espírito maligno, ou seja, mal intencionado. Isso pode ocorrer se parte de sua alma,
Se parte da alma dessa pessoa negativa entra no corpo de outra pessoa e se liga à sua nefesh. Isso não acontece por acaso ou aleatoriamente, não. Nossas ações determinam o tipo de alma que entra, seja por Ibur, seja por Dibuk. Ações no mundo físico são consideradas uma língua ou sinais para o mundo espiritual. Eles atraem almas positivas ou negativas, dependendo de sua natureza. Isso daqui também vale para anjos positivos e anjos negativos, pessoal. Voltando. Consequentemente, podemos aprender com isso que as mitzvot em hebraico são os mandamentos, podem atrair para uma pessoa a alma dos tzadikim, plural de justo, ou seja, os justos, enquanto que as transgressões podem chamar espíritos de natureza negativa pertencentes a pessoas más, ou seja, não só anjos maus, mas pessoas más que já passaram por este planeta. Isso pode impregnar não só pessoas, animais, pode impregnar plantas, pode impregnar ambientes. Sabe aquele ambiente tóxico que só o fato de você entrar, às vezes só o fato de você olhar, você já se sente mal, você sente uma energia ruim? Você não precisa só sentir um arrepio negativo, um mal-estar físico, mas você sente no seu íntimo: pô, esse ambiente está carregado, esse ambiente está pesado. E tem outros ambientes que você sai leve, você entra leve, você sai leve, você entra leve, você sai mais leve, você se sente bem, se sente confortável. Enfim, isso vale para pessoas, para ambientes, para tudo. Voltando. Reencarnações desse tipo que ocorrem durante o tempo de vida da pessoa são chamadas pelos sábios de segredo do Ibur. Literalmente, como eu comentei anteriormente, gravidez, gestação ou concepção espiritual. Igual quando uma mulher gera, ela gesta, né? Ela está gerando uma nova vida no seu ventre, no seu útero, uma nova alma, um novo espírito que ali está se formando. Mas no caso do Ibur, essa alma, esse espírito já existe, ele é anterior e ele vem e desce, entre aspas, sobre a pessoa. E essa é a diferença básica entre uma encarnação e um Ibur. Às vezes é possível, mesmo agora, neste período tardio da história, que o Ruach de um justo, mesmo dos patriarcas, venha ao mundo como Ibur. Tudo depende do valor dos preceitos que estão sendo cumpridos pela pessoa, pois alguns preceitos têm o poder de atrair a nefesh de um justo pela forma de um Ibur, enquanto outros têm o poder de atrair o Ruach de um justo. Nefesh, a parte mais densa, conhecida na matéria como corpo, mas é um estado de vibração dessa entidade, desse ser, desse justo, de um anjo, enfim. E o Ruach é uma parte mais elevada, seria como se assemelharia a um espírito e não a um corpo desse justo. Também é possível que a pessoa receba por Ibur a nefesh de um justo e que depois disso mereça outra nefesh de outro justo ainda maior que o primeiro. Então eu vou exemplificar, eu vou utilizar dois exemplos da Torá, que são os mais conhecidos. Um dos mais conhecidos. A pessoa conseguiu o mérito de se conectar com a nefesh de Moshe, Moisés. E mais tarde ela se conectou à nefesh de Salomão. Não que um seja maior do que o outro, não é isso, mas eu estou usando como exemplo. Também é possível. Nesse caso, a pessoa terá sua própria nefesh, a nefesh do primeiro justo funcionando como seu Ruach, e a segunda nefesh, a superior, que entrou nele, depois atuando como sua Neshama, que é um terceiro grau acima do Ruach. Ele é assimilado com a nossa alma, ele é conhecido como uma parte mais elevada do que o espírito. Então, para ficar de um fácil entendimento, a nefesh seria o corpo, a parte mais densa do ser. O Ruach, o espírito, uma parte mais mística, mais elevada, menos tangível, por assim dizer.
Se esta mensagem acendeu uma centelha em sua consciência, imagine quantas almas ainda vagueiam na escuridão, sedentas por respostas, mas sem saber onde procurar. Os grandes mestres sempre ensinaram: o saber verdadeiro não deve ser acumulado, mas partilhado com discernimento. Se você sente que esta sabedoria precisa ecoar mais longe, compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para despertar. Agora, eu quero ouvir e saber de você. O que mais tocou o seu espírito neste ensinamento? Você já teve vislumbres desta realidade velada antes? Deixe seu comentário. Sim, eu leio todos. Este não é apenas um canal, é um círculo, um espaço sagrado de buscadores e despertos. Talvez o que você compartilha seja justamente o farol que alguém precisava ver hoje. O que você ouviu aqui é apenas o início, a borda do véu, a superfície do oceano. Existem peças ocultas que completam este enigma, mas somente os que persistem na busca conseguirão montar o quadro completo. Por isto, separei 2 vídeos essenciais, cada um contendo uma chave que expande e aprofunda tudo o que começamos hoje. E se você sente lá no fundo que esta é a trilha do seu despertar, inscreva-se agora. Ative todas as notificações, porque certos mistérios só se revelam uma vez. E se, no instante da revelação, você não estiver presente, eles se perderão, talvez para sempre.